Saudações a todos! Nessa semana, em que nos aproximamos do fechamento de mais um ano, é interessante trazermos para a nossa reflexão alguns temas que nos levem a observarmos, a estarmos atentos em relação a nós mesmos, porque é tempo de nos propormos, de nos propormos a determinadas posturas, a determinadas mudanças, a determinadas buscas que temos adiado. E é muito bom que percebamos por onde andam os nossos pensamentos, se estamos tendo controle em relação àquilo que pensamos ou estamos nos deixando levar por determinados pensamentos muito prejudiciais e que acarretam em atitudes desequilibradas, que trarão danos à nossa experiência. Então, tudo isso é muito importante que observemos, para que é uma virada apenas de calendário, mas que nós podemos aproveitar para reafirmar alguns pontos, Em tempos de Natal, pensamos tanto em reafirmarmos, Vimos ali que o Natal não é apenas uma festa familiar, não é apenas uma festa em nossos corações, mas é um momento de reafirmarmos, de buscarmos ali marcar com Jesus determinadas propostas de melhoria, reafirmando o nosso compromisso com Ele, com a causa que abraçamos. Então, vamos buscar um tema até já visto, mas é importante, ele traz muito aprendizado. É do livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Obsessão pacífica. E por que é muito importante analisarmos esse tipo de obsessão? Justamente por ser pacífica, ela não traz ali aquela situação que dificilmente não se perceberia em determinados tipos de obsessão, que chamam mais atenção, mas consequentemente trazem ali ou leva-se a uma busca de uma melhoria em função de uma situação explícita. Agora, a obsessão pacífica, ela vai minando e podemos nem nos dar conta. Então, o irmão X nos relata, vamos lá. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Saquarema na vida espiritual, depois da efusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Sabia Custódio pertencente à família espírita e, de certo, nessa condição, teria ele retirado o máximo de vantagens da existência que vinha de largar. Assim pensava o irmão X, Humberto de Campos, que não foi de família espírita, e ele teve esse amigo de família espírita, então ele pressupôs que o amigo teria tirado muito proveito desta oportunidade, Então, pensando nisso, arrisquei uma pergunta na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Saquarema, contudo, sorriu, de modo vago, e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. Então, o Saquarema coloca: ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei minha consideração e muito dinheiro. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro, no entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação.
Percebendo que não me dispunha a interrompê-lo, ele continua. Você não me ignora que renasci num lar espírita, mas como sucede à maioria dos reencarnados, trazia comigo jungidos ao meu clima psíquico alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo de carne se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu for uma vaca. Então vejam que ele está nos passando, né? Sabemos disso, mas é muito bom ouvir esse relato dessa forma tão clara. Ele tinha sócios. Sócios, quer dizer, companheiros com quem ele compartilhou nas experiências anteriores determinados caminhos viciosos, né? E criando ali um vínculo com eles. Então ele retorna ao plano carnal, né? Os amigos, esses sócios, digamos, fica no plano espiritual e o buscam para sentirem as sensações que tanto se desejavam, fazendo como se ele fosse uma vaca, né? Que daria ali o leite, o alimento que eles necessitavam. Então, para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu for a uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, levando excelente programa de trabalho, que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores ardilosos e inteligentes agiam à socapa, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? Então ele está nos relatando que esses sócios, né, muito mal intencionados, acabaram por envolvê-lo. É claro que foi comodismo, ingenuidade, né? Falta de vontade para se firmar. Tudo isso podemos perceber na continuidade do relato. E ele afirma, né, que ele veio com um proveitoso plano, né, numa família espírita, onde haveria ali um entendimento maior para o caminho do aprendizado, para o caminho do trabalho. Então, tudo isso teria sido facilitado, mas ele vai se deixar levar por essas influências, como nós vamos ver. E agora ele vai nos contar, porque ele fala, e sabe como? O André Luiz coloca um ar de interrogação, querendo ouvir a continuidade do relato. E ele continua. Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim as vozes dos meus acompanhantes surgiam da mente como fios d'água fluindo no minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisas da alma, Custódio. Coisas da alma, Custódio, as vozes falavam para ele. Coisas da alma, Custódio, nada disso. A sua hora é de juventude, alegria, sol. Deixe a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bacharelei-me, as advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Agora? Não é ocasião oportuna.
De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. Isso tudo ele ouvia, né? E ele continua o relato. Casei-me e logo após os chamados à espiritualização recrudesceram em torno de mim. Meus solertes exploradores, porém, comentaram vivazes. Não ceda, custódio. E as responsabilidades da família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. A morte, aí ele continua o relato. A morte subtraiu-me os pais e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvi os bons espíritos por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Todavia, na casa interna, se empoleiravam os argumentos dos meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara de fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e desencantar-me. Alguns raros visitantes de minha senectude, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se alteraram, mais irônicos, assoprando-me sarcasmo, qual se for eu mesmo a ridicularizar-me. Você, velho custódio, que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais? Profissão de fé, mensagem de outro mundo? Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida, seus próprios filhos interditarão você, como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. Então, essas vozes lhe diziam: você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou: os meus perseguidores não me seviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo renovador. Volto à terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha própria experiência. Refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. E aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal que poderá servir a muita gente, embora aguarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco propenso a aproveitá-la. Então, ficam para nós essas reflexões. Muito bom que analisemos, muito bom que conheçamos essas nuances da obsessão,
mas que na verdade são extremamente destrutivas, porque nos desviam. Aparentemente não nos constrange, a nossa mente pode continuar se sentindo livre, concatenando as ideias, né, sem uma perturbação mais significativa, que tira a clareza do pensamento, mas mesmo assim, aparentemente leve, é altamente contaminante e vai nos minando e desviando-nos dos compromissos assumidos. E é impressionante o número de relatos de companheiros que partiram para o plano espiritual e mesmo da literatura espírita, quantos nos trazem essa colocação de que é muito decepcionante chegar do lado de lá e compreender que desprezamos as oportunidades e que pouco fizemos e que poderíamos ter feito muito mais. Então, vamos buscar, né? Buscar essas reflexões para que nos firmemos nesses propósitos, que possamos nos aproximando aí nos próximos dias, nessa última semana, que possamos nos firmar nos bons propósitos, de valorizarmos mais a experiência que temos, mais a vida, para que transformemos as nossas vidas em vida em abundância. Para tal exige esforço, perseverança nesta caminhada. Fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Divaldo Franco Responde, volume 2, que fala sobre animosidade entre parentes, ou seja, a dificuldade, a mágoa, o rancor que existe ali, muitas vezes dentro da própria família. Então é perguntado para o Divaldo, por que existem familiares que se dão muito bem e outros que parecem ser verdadeiros inimigos? Ele responde, permitam-me narrar um pouco do que vivemos em minha família como exemplo. Não é uma autobiografia, mas sim uma lição de vida. Como nós éramos 13 filhos, nossa casa era um laboratório de almas. Minha mãe era um anjo que reuniu todos à sua volta, muito carinhosa. E meu pai era a severidade que nos disciplinava a todos. Entre esses filhos, 3 deles detestavam meu pai. Então vejam, eram 13 filhos, mas entre esses 13, 3 detestavam meu pai. Não havia um motivo, odiavam-nos simplesmente. Como sou o último e não pude conviver com os primeiros, à medida que eu crescia, perguntava aos outros por que não gostavam de meu pai, mas não sabiam me responder. Entre esses tive uma irmã que era muito sofredora, muito angustiada pelas perturbações espirituais. Ela mantinha por mim um grande afeto, um grande respeito. E um dia ficou noiva. No dia do noivado, ela me chamou para dizer que ia desistir. Ela era muito ciumenta, agressiva e tinha certeza de que não daria certo. E assim foi. Ela acabou por ficar em nossa casa junto da família, mas odiava demais o meu pai. Certo dia nós estávamos os dois conversando e minha irmã me disse, seu pai está vindo. Vejam que ela não fala o meu pai está vindo ou o nosso pai está vindo. Ela diz ao Divaldo, o seu pai está vindo. Ela sentia a aura dele a 1 quilômetro. Divaldo pergunta, mas como você sabe que ele está vindo? Ela diz, eu estou sentindo. Ele está se aproximando. Daí a 10 minutos, meu pai chegou. No outro dia, eu estava sentado com meu pai no ônibus para ir à cidade. De repente, ele voltou para mim abruptamente, me segurou a perna e falou, Di, ele chamava o Divaldo de Di, o pai dele. Di, a sua irmã me odeia, não é, meu filho? Sim, senhor, eu respondi-lhe. Se pudesse, ela me mataria, não é? Sim, senhor.
No momento em que disse isso, eu vi a cena do passado. Ali mesmo no ônibus eu vi a cena do drama dos dois em encarnações passadas, quando ela havia sido sua amante e ele a assassinou a punhal. Fiquei estarrecido, enquanto ele assustado me segurava notando meu estado psíquico. Meu filho, um momentinho, eu lhe pedi. Ele estava muito emocionado e começou a chorar. Passaram-se os anos e meu pai adoeceu. Eu o levei para residir comigo na Mansão do Caminho. Mansão do Caminho é o local onde tem todos os trabalhos ali espirituais, as obras sociais do Divaldo em Salvador, na Bahia. Construí uma casa modesta para hospedar meu pai com os recursos de um empréstimo que fiz na repartição em que eu trabalhava. E à véspera da sua desencarnação, quando os bons espíritos me informaram, amanhã nós viremos buscar o seu pai. Eu fui à casa onde estava a minha mãe e informei, amanhã o pai desencarnará. Minha mãe ficou muito triste. Chamei minha irmã e lhe expliquei. Ouça-me, amanhã nosso pai retornará ao grande lar. Não era bom você fazer as pazes hoje? Mas ela disse, eu tenho medo dele. Mas como tem medo? Ela responde, não sei. Eu tenho medo de que ele me estrangule. Vejam que a cena do passado, a dificuldade do passado, se fazia ali presente de uma maneira inconsciente, que ela não sabia exatamente por quê, mas ela tinha essa sensação clara de que ela poderia ser morta ali pelo pai, não é? Como ele fez no passado, que ele havia assassinado ali a punhal. Né? Mas ela tinha essa imagem, esse receio de ser estrangulada. O Divaldo fala, o inconsciente guardava a vaga ideia. Então eu perguntei, você acha que ele faria isso? Acho, ela responde. Eu o odeio por medo. Mas era bom você ir, diz o Divaldo, porque depois, se não fizer agora, você irá se arrepender. É sua última chance. Ele ainda está lúcido. Você ficará comigo? Ela pergunta. Ficarei, ele responde. Então, levei-a no dia seguinte pela manhã. Ele estava muito debilitado. Entramos, minha mãe, minha irmã e eu. Ele então olhou-a e chamou-a pelo nome pela primeira vez em muitos anos. Fulana. Vejam que o pai, lembram que lá atrás, ela não se refere a ele como pai, ela fala o seu pai para o Divaldo, e aqui a gente percebe que o pai também não a chamava pelo nome, mas nesse momento ele a chama pelo nome, né? Ela se ajoelha e suplica em lágrimas, Pai, me perdoe. Ele lhe perguntou, do que, minha filha? Não sei, eu quero que o Senhor me perdoe. Ele a abraçou, o antigo amante, encostou a cabeça no ombro e lhe falou ofegante, eu é que lhe peço perdão. Eu tenho a impressão de que já matei você, minha filha. Nesta nós chegamos ao fim juntos, não é? Eu intervim. Mãe, vamos sair. Eles dois têm muito para conversar. Ela quis reagir, mas eu retruquei. Não, vão ficar a sós. Saímos e eles ficaram. Depois eu retornei e ela me narrou chorando. Ah, que dor! Como é que eu pude ser assim? Não pense no passado, o Divaldo diz. Pense no amanhã. Ele desencarnou. 30 anos depois, minha irmã sofreu uma AVC e ficou acamada. Como o centro da fala foi atingido, nós nos comunicávamos pelos olhos e eu conversava com ela psiquicamente. Ela me dizia sorrindo, Di, eu estou resgatando os anos de animosidade, de dificuldade com meu pai. Não é verdade? E desencarnou muito bem. Então o sofrimento é uma bênção. Cada um de nós carrega uma história especial. Daí gostaria de concluir dizendo que aqueles que ainda têm seus pais encarnados, que aproveitem. Aproveitem a presença desses anjos, mesmo que um ou outro não corresponda a esse afeto, isso não importa. Se não foram bons pais, eles não são responsáveis, talvez eram doentes, obsidiados. E quem já os tem no além, os pais que já desencarnaram, agradeçam-lhes,
falem-lhes com carinho, porque eles continuam como verdadeiros anjos tutelares, protegendo-nos e socorrendo-nos. Então aqui é um relato muito interessante dessas dificuldades, às vezes gigantes, enormes, difíceis, que existem ali dentro da mesma família, e a gente se pergunta por quê? Por quê? Temos ali tanta afinidade, gostamos tanto de alguém, temos tanta facilidade no relacionamento, e o outro que de repente fala a mesma coisa, que tem a mesma atitude, mas quando parte dessa outra pessoa que temos dificuldade, aquilo nos incomoda profundamente. Então só o Espiritismo mesmo para explicar essas relações, né? Tendo como base o passado, dessas múltiplas existências que tivemos, e nessas muitas existências fizemos coisas boas, auxiliamos, conquistamos afetos, mas também magoamos, ferimos, abandonamos. Então ainda é natural que há espíritos que nos gostem, que nos queiram bem, mas também aqueles que têm mágoa pelo que já fizemos. Há coisas que nessa vida nós dizemos, eu jamais faria isso, eu acho um absurdo tal situação, mas não sabemos se no passado, em situações em que de repente tivemos o poder, a autoridade, a beleza, a fortuna, abusamos ali da sexualidade, podemos ter abandonado pessoas, magoado, criado ilusões, feito promessas que não cumprimos depois, enfim, tantas situações que podem ali ter magoado profundamente almas que ficaram ali com feridas, com cicatrizes, assim como foi dito àqueles que nos amam, que nos querem bem, que têm profundas ligações que se mantêm ali ao longo de tantas existências. Então, assim como há aqueles que estão do outro lado desencarnados, nós podemos reencontrar aqui na Terra, vivos no nosso convívio, essas relações de dificuldade, de antipatia tão grandes, né? E quantas vezes elas estão dentro do próprio lar, dentro da própria família. Por isso é que é muito importante que façamos ali o nosso esforço, a nossa parte, no sentido de nos reconciliarmos com esses que Deus ali coloca ao nosso lado. E quando não for possível essa afinidade, esse amor mais intenso, o que eles nos pedem? Que nos esforcemos para que tenhamos ali o respeito, o bem-querer, como o Evangelho fala, orar pelos que vos perseguem e caluniam, não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então essas duas frases ali, elas significam muito, são extremamente importantes para a nossa reflexão diária. Não deseje para o outro aquilo que você não gostaria de fazer, que fizessem para você mesmo. Ore pelos que te perseguem, pelos que caluniam, porque, mais uma vez, nós ressaltamos, não sabemos quais são as ligações que originam ali essas antipatias, essas dificuldades. E esse texto nos fala ali da importância do perdão, para que a gente, como diz o Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo, enquanto nós estamos juntos, sobretudo ali na família. Quantos filhos não falam com os pais, pais que abandonam os filhos, E às vezes a gente tem essa oportunidade do convívio, do contato, de procurarmos essa pessoa, de esclarecermos, porque às vezes nós não sabemos qual a causa da atitude daquele que nos magoou, o que estava por trás, se de fato foi uma atitude ali espontânea, deliberada, em que a pessoa quis fazer aquilo, ou se houve ali algum motivo ou vários motivos que levaram a pessoa a tomar aquela decisão que nos magoou tanto, mas que às vezes a gente desconhece quais as histórias que estão por trás daquilo. Então, quando temos essa mágoa, peçamos muito a Deus, ao nosso Espírito Protetor, que nos dê a lucidez, para que nós gradativamente possamos tirar essas mágoas, E quantas doenças têm a sua origem nessas mágoas que são acalentadas, que são acumuladas, que são alimentadas durante uma ou mais vidas, Mas sobretudo ali junto à família, como ele diz, valorizemos aqueles que Deus colocou ao nosso lado, valorizemos aquelas afinidades que nos estimulam, que nos apoiam,
que nos querem tão bem, e aqueles que temos dificuldade, que a gente possa ali respeitar, ouvir, compreender, e de repente até descobrimos que atrás de uma antipatia tão grande, há uma grande afeição. Há espíritos que queremos muito bem, mas em algum ponto ali da caminhada, houve uma decepção que gerou uma dor, né? um rancor, uma mágoa, talvez até um ódio, mas que atrás de tudo aquilo pode ser que tenham espíritos que se gostem, né? Que se amam, que se ajudaram, e cujo objetivo de Deus colocar ali muitas vezes sob o mesmo teto é essa reconciliação, junto ali da família, que é a grande oficina, onde se testa, onde se desenvolve ali os nossos sentimentos, onde há ali os nossos grandes desafios, né? Então ele fala, reconcilia-te e valoriza também aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Então eu acho que essa história dele é bem significativa para que a gente, quando se perguntar por quê, porque é uma pergunta muito comum, por que essa mágoa? Por que essa antipatia tão grande, né? Quando não tivermos a resposta aqui no presente, certamente está ali no passado, e que felizmente há o esquecimento, né? Porque nós não teríamos as condições ali de sabermos exatamente aquilo que aconteceu. E ainda que eu chegasse à conclusão de que na última existência foi alguém que fez algo contra mim, talvez eu tenha começado esse processo em vidas anteriores, né? Então, enfim, não há vítimas, não há algozes, todos ali somos devedores, todos somos necessitados de perdoar, mas também somos necessitados do perdão daqueles que um dia magoamos. Como diz o Evangelho, é da lei que nos amemos, que nos respeitemos. Então façamos ali o nosso esforço para que essas mágoas, elas gradativamente, elas possam ali se diluindo ao longo do tempo, para que quando a gente partir aqui da terra, a gente possa partir ali com o coração um pouco mais tranquilo, fazendo tudo para que possamos deixar afeições, né? Então que Deus nos abençoe e nos ampare. Graças a Deus, graças a Jesus.